A igreja em Coríntio era uma congregação com uma série de questões e dificuldades que necessitavam ser abordadas. E, e o que estava a acontecer é que os irmãos em Coríntios estavam a ser afetados por muitas inclinações ou atrações do mundo, digamos assim, carnais, e essas coisas, estas atrações ou estas inclinações estavam a causar divisões na igreja. E por isso Paulo, no primeiro capítulo, versículo 10, Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 10, está a rogar a eles para que todos falem a mesma coisa. E depois Paulo, mais adiante, diz que nós, como ministros, somos servos. A palavra servos, como expliquei anteriormente, é como aqueles remadores na parte de baixo do barco, aqueles trabalhadores, ou também usa a palavra mordomos, aqueles servos. E no nosso caso somos servos a quem foram confiados os mistérios de Deus. E por isso, no último estudo, abordamos o ponto dizendo que os mistérios de Deus são aquelas verdades que anteriormente não eram entendidas, isto é, eram escondidas. E para o mundo, hoje em dia, ainda estão, digamos assim, escondidas, porque o mundo não entende a verdade de Deus. O grande plano de salvação de Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote e o Rei vindouro, que virá em breve, o mais breve que seja, que Deus queira. Esse plano, através de Jesus Cristo, esse é o mistério que o mundo não entende. Por outro lado, Satanás esforça-se a cegar o mundo desta verdade, deste mistério de Deus, deste plano de salvação, através de usando feriados que não são dias santos, mas que escondem o plano de salvação de Deus, porque nós sabemos muito bem que o plano de salvação de Deus é bem revelado e explicado pelos dias santos de Deus. Os dias santos, digamos assim, são um mapa que nos explicam ou que nos dá a entender o plano de salvação de Deus. Mas o mundo tem outros feriados, digamos assim, que escondem o verdadeiro significado dos verdadeiros dias santos de Deus. E Deus permite Satanás a estar no mundo hoje em dia, e é como se que Deus estivesse usando Satanás como um instrumento, porque Deus permite isso para desenvolvermos o caráter de Deus em nós. Sim, estas dificuldades e estas atrações mundanas desenvolvem o nosso caráter. As aflições e os testes que temos estão aí para nós podermos aprender e desenvolvermos mais a mentalidade e o sentimento que é de Deus. Porque, ao fim de contas, Deus nos está a preparar para uma grande responsabilidade no reino de Deus e no mundo da manhã. Deus quer que nós sejamos seus filhos com uma capacidade de fazer a decisão correta que tenha sido bem provada. E de uma maneira que nós façamos sempre a decisão correta para o bem, para o bem do resto das pessoas, da sua criação. E por isso esse é o propósito que ele tem para conosco. E assim ele tem um plano para cada um de nós. Cada um de vocês, a ouvirem este estudo, lembrem-se que Deus tem um plano para você. Tem uma meta, um golo
propósito específico para você no mundo da manhã. E você pode perguntar, mas como é isto possível? É possível porque a mente de Deus, o plano dele é tão grande, que ele tem uma posição e ele está a preparar você com talentos, com dons, com habilidades específicas para a obra que ele tem, em que você vai fazer uma parte. Sim, Deus dá a você talentos especiais, habilidades físicas e espirituais. Nós chamamos a esses talentos e habilidades espirituais como dons espirituais. E por isso tudo são dávidas que Deus dá a você e dá a mim e dá a todos nós. E você tem uns certos talentos, eu tenho outros talentos. Não é que os meus talentos sejam melhores que os vossos, é porque todos os nossos talentos são importantes. Por exemplo, no corpo. O dedo é tão importante se for um dedo da mão como se for o dedo do pé. O nariz, os ouvidos são igualmente importantes. O fígado, o estômago, o coração. Cada um dessas partes do corpo tem um talento especial para o bem do corpo. E todos nós fazemos parte do corpo espiritual de Cristo. E Deus tem um plano para você e para mim, para além deste mundo, para o mundo da manhã e para a eternidade inteira. E por isso, não fiquem desencorajados que você talvez só tenha um talento, enquanto outra pessoa tem dois, porque Deus olha para o seu talento e o que você faz com o seu talento. Se você, com o seu talento, duplica o talento de 1 para 2, e se uma pessoa que tem 2 duplica de 2 para 4, a proporção do trabalho e desenvolvimento é igual, é de 100%. E por isso, Deus vai dar uma recompensa a você de acordo com o que você tem e com as possibilidades que você tem. Ora, por isso, não podemos ser arrogantes e ter glória que eu sou melhor que esta pessoa. Não somos. Somos todos iguais, porque todos nós somos seres humanos e o poder não é nosso, é o que Deus nos dá. E o reino de Deus, o nosso golo, que é o reino de Deus, vai ser um reino com grande poder, porque Deus vai multiplicar os nossos talentos e o nosso poder quando nós formos ressuscitados para seres espirituais. E por isso, Paulo está aqui a explicar em Coríntio que há vários dons, as pessoas têm vários dons, vários talentos, e também está a dizer a eles que ele voltará a Coríntios, ele quer ir visitar Coríntios, se Deus quiser. E vemos que ele foi a Coríntios um pouco mais adiante, como vemos aqui, por exemplo, nesta viagem missionária, na terceira viagem missionária de Paulo, porque vemos aqui que Paulo estava aqui em Efésios, de onde ele escreveu 1 Coríntios, e depois prosseguiu e foi visitar Coríntios. E por isso ele está a escrever aos Coríntios, a dizer, olha, eu vou visitar vocês, mas antes de ir visitar a vocês, eu não quero ir aí com uma vara. Eu não quero ir aí a dar-vos, digamos assim, açoites. Porque antes de ir aí, eu estou a escrever a vocês uma carta com identificando vários problemas que vocês têm, por causa disso há divisões na igreja, e por isso Paulo está a dizer, eu quero que vocês se arrependam, que mudam, porque ao fim de contas, a intenção de qualquer, digamos assim, correção, é para que haja um arrependimento. Não é porque Deus nos odeia, não. Deus permite certos
dificuldades e aflições, para nós aprendermos e ficarmos melhores pessoas, com mais carinho, mais cuidado para com os outros. Ora, algumas das correções que os coríntios precisavam é porque eles estavam a ter certos problemas que estavam a causar divisões na igreja, os quais vamos abordar neste estudo bíblico e em estudos bíblicos seguintes. Ora, e por isso ele está a dizer, eu não quero ir aí com uma vara, mas quero ir aí com um espírito de gentileza, brandura e mansidão. Isso foi como ele acabou o capítulo 4, que ele diz no versículo 21, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, que o que é que vocês preferem? Preferem que eu vá aí com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou, noutras palavras, eu estou a mandar a vocês esta carta, digamos assim, corretiva, com a intenção que esta correção vos conduza a um arrependimento para serem melhores pessoas. Para serem pessoas de maneira que quando eu for aí, eu não vou estar a falar com vocês com uma vara, mas vou falar a vocês com um espírito de gentileza, brandura e mansidão. E por isso agora Paulo vai corrigir esses vários problemas a partir do 5º capítulo. E então ele, no capítulo 5, que é o capítulo que vamos abordar hoje, ele está a abordar a primeira questão, ou digamos assim, o primeiro problema que existia em Coríntios, que era um problema de imoralidade sexual. Então vamos a ler o versículo 1, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz assim, geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, sim, imoralidade sexual, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ora, neste caso, entende-se que não era a mãe dele, mas era que talvez a mãe dele tivesse falecido e então esse seu pai tivesse recasado e agora talvez tivesse casado com uma senhora mais jovem, ou seja o que for, e então esta pessoa, este homem, estava a ter uma imoralidade com a mulher do seu pai. Ora, aqui vê-se, primeiro, começando a ler aqui no versículo 1, diz, se houve, o que quer dizer que se houve? Que foi dito a ele. Ora, foi dito a ele por quem? Ora, vê-se em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, diz aqui, pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. E por isso foi informado, ele ouviu por esses, possivelmente, por esses da casa de Cloé, que havia certos problemas. Também poderia ter sido por outros, adicionalmente, não só da família de Cloé, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17, dizem, alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaco. Outras pessoas tinham vindo visitar e ele estava contente de ter recebido essas pessoas, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. E por isso estes vieram de Coríntios, estas outras pessoas, e então se eles eram da família ou da casa de Chloe ou não sei, mas vieram informar a ele certas coisas que se passavam. Ora, certas coisas
eram boas, mas também havia certas coisas que eram tristes para Paulo. Tristes. Irmão, quando há divisões e problemas na igreja, nós, como ministros, ficamos muito tristes. Irmãos, eu falo de experiência pessoal. Ficamos muito tristes, porque vemos que há estas, digamos assim, inclinações carnais que estão a puxar as pessoas ou de uma maneira ou outra, causando divisões. Sejam ideias, sejam desejos de poder, de possuir, ou seja o que for, pode ser questões doutrinais, mas muitas vezes é questões, o que chamaremos politiquice. Mas não é bem politiquice, é mais questões carnais. É o que Tiago reflete em capítulo 4. Vejam comigo, se faz favor, Tiago, capítulo 4. Em Tiago, capítulo 4, porque lembrem-se que Tiago foi escrito aos irmãos na igreja. Ele está a dizer, de onde, lendo a partir do versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Irmãos, de onde é que vêm estas lutazinhas, estas divisões na igreja? E responde, de onde senão? Dos prazeres, quer dizer, destas inclinações carnais, destas atrações carnais, destes prazeres que militam na vossa carne. Cobiça, eu quero ter mais poder, ou mais autoridade, eu quero a minha ideia, ou a minha perspectiva tem que ser feita. Matais e invejais. Ora, irmãos na igreja não matam, mas lembram-se o que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, que amplificou o caso de matar quando magoamos uma outra pessoa com palavras, da maneira que falamos, magoamos, machucamos a outra pessoa. É como se fosse um ato de matar. E por isso está aqui a dizer, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Estão a fazer estas guerrinhas entre uma e outra pessoa na igreja. E nada tens porque não estás a pedir. Pedes e não recebes porque estás a pedir mal, para esbanjares nos vossos prazeres. Parece mentira que isto aconteça na igreja. Acontece. Aconteceu nos dias de Paulo. Aconteceu nos dias de Tiago. E acontece nos dias de hoje. Infiéis. Infiéis quer dizer que não estão a dizer a verdade. Porque se uma pessoa diz a verdade, nós podemos... São fiéis, mantêm direitos. Não compreendeis que a amizade do mundo, esta inclinação para o mundão, é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura de que o espírito em que vós habita tem ciúmes. O espírito do homem no homem, a carnalidade que nós temos é inclinada para as coisas erradas, ciúmes, inveja. Eu quero as coisas para mim, eu, para mim. Não é o amor para com o outro. E por isso é um problema. E então vê-se muitas vezes que nesses casos as pessoas são soberbas, mas Deus quer que nós sejamos humildes. Por isso diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E assim resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E por isso Paulo estava a ver esta mesma carnalidade a existir em Coríntios. E foi informado pela família de Chloe ou outros. E por isso, neste caso específico de Coríntios, capítulo 5, está a falar de imoralidade sexual.
Mas vamos ver mais adiante, nos outros capítulos, que havia estas outras contendas de minha ideia, ou isto, porque é que a pessoa não vê que a minha maneira está correta, e por isso podemos comer esta carne que foi oferecida a ídolos. Sim, podiam comer, mas se isso é afetar a fé das outras pessoas, tenham cuidado, não façam isso. E é a mesma coisa que dizemos, olha, eu tenho direito a fazer isto. Sim, tem direito a fazer isso. Mas se essa ideia ou essa maneira de fazer coisas vai afetar uma pessoa que é nova na fé, talvez seja melhor à frente dela não fazer, para cuidar dessa pessoa, para essa pessoa poder crescer e aprender. Uma vez que essa pessoa aprenda, sim, isso não é necessário, está bem, mas dê espaço às pessoas novas na fé a crescerem. Isto é tudo parte deste crescimento espiritual. Mas, por isso, Paulo, aqui em Coríntios, está a abordar muitos destes problemas. Mas aqui no capítulo 5 está a abordar especificamente imoralidade sexual. Isto é, quando está a falar de imoralidade, vem da palavra grega porneia, que significa relações sexuais ilícitas. Ou, noutras palavras, qualquer tipo de relação sexual ilícita, seja adultério, seja fornicação, seja homossexualidade, seja lesbianismo, seja relações com animais. Sim, algumas pessoas fazem isso. Terrível. Mas é qualquer tipo de relação sexual ilícita. E também relações sexuais com parentes próximos. Por exemplo, veja em Levítico, capítulo 18, versículo 6. Levítico, capítulo 18, versículo 6. Levítico, capítulo 18, versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a nudez. Isto é, para ter uma relação sexual. Também seria em caso de relação sexual com homem ou mulher divorciada. Veja aqui em Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. E diz assim, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E eles disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E por simplesmente dizer, olha, vou-me divorciar por ti e meter-se com outra pessoa, isso é uma relação sexual ilícita. Sim, existem certas exceções que são permitidas pela Bíblia, mas está aqui a falar de relacionamentos ilícitos. Vejam, por exemplo, em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Mateus, capítulo 19, versículo 9. Mateus 19, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Isso é uma das exceções explicadas aqui, é por causa de relações ilícitas sexuais que pode repudiar. Mas se repudiar sem essas exceções permitidas pela Bíblia, então uma pessoa que se case com essa mulher que foi repudiada pelo mundo, mas não de acordo com as leis de Deus, então está a cometer adultério. Isso vamos cobrir em maior detalhe quando estudarmos o capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, vamos então abordar
essas outras exceções que são dadas aí. Por exemplo, veja também, por exemplo, em Levítico, capítulo 18, versículo 7. Estávamos a ler 18, versículo 6. Devia também ter lido versículo 7 e 8, mas vamos então ler aqui Levítico, capítulo 18, versículo 7 e 8. Diz aqui, não descobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É a nudez do teu pai. Era exatamente o que este homem aqui em Coríntios estava a fazer. E depois diz aqui também no versículo 29, leia o versículo 29, também diz, todo que fizer alguma destas abominações, sim, aquelas que as cometerem, serão eliminados do seu povo. E então, por isso é que Paulo teve que os afastar. Essa pessoa que estava a cometer esse pecado, afastar essa pessoa da igreja. Veja também em Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 30. Diz assim, nenhum homem tomará sua madrasta, aqui está muito específico, que era este o caso, e não profanará o leito do seu pai. E aí por isso, vemos, voltando aqui então a 1 Coríntios, capítulo 5, o que estava a acontecer era que as pessoas estavam a pensar, olha, nós estamos a perdoar esta pessoa e por isso somos um grupo de pessoas mais, digamos assim, mais misericordiosas, porque estamos a perdoar esta pessoa. E por isso estavam a ficar inchados, arrogantes, com uma soberba. Porque estavam a dizer, olha, nós somos compreensivos, nós somos gentis com esta pessoa, porque estamos a perdoar. Mas Paulo diz, no versículo 2, e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Tem que tirar essa pessoa. Essas decisões, poderia usar a palavra julgamento, mas essas decisões, talvez seja uma palavra mais correta nesta situação, essas decisões de tirar essa pessoa, dizer, olha, não podes continuar na igreja. E se fosse, por exemplo, um ministro, seria o que nós chamamos descredenciado. Isto é, perderia as credenciais de ser um ministro. E por isso, então, está aqui a dizer, não estás a lamentar, porque há certas decisões que a igreja tem que fazer. Sim, não está a falar que não haja arrependimento depois, porque lemos em 2 Coríntios que houve arrependimento, e então Paulo disse, olha, porque esta pessoa se arrependeu, então deixa essa pessoa voltar para a igreja. Mas é para tirar da igreja, para a pessoa ver e entender o errado que está fazendo e para se arrepender. Continuando, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, já fiz esta decisão, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunimos vós e o meu espírito, com poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás. Por isso ele está a dizer, eu já sentenciei, já fiz um julgamento, já fiz uma determinação, já fiz uma decisão. Aqui a palavra de sentenciar é a palavra grega krino, 29:19, que já fiz essa decisão. E para essa pessoa sair da comunhão cristã e então colocá-lo no reino, no ambiente, no mundão, no reino de Satanás. E por isso para essa pessoa não estar mais debaixo ou sob a proteção de Deus. Ora, não estava condenando essa pessoa ao lago de fogo.
lembre-se, não estava condenando essa pessoa ao lago de fogo. Porque diz assim, entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito do homem no homem, a fim de que ele, mentalmente, no seu espírito, se venha a arrepender para que ele seja salvo no dia do Senhor Jesus. E por isso, não estava a condenar ao lago de fogo. Vejam aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Diz, e dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que sejam castigados, a fim de não mais blasfemiarem. Estas pessoas estavam a fazer uns certos erros. Às vezes nós, como ministros na igreja, por exemplo, no Conselho de Anciões, às vezes tem que tomar certas decisões com certas pessoas, a dizer, infelizmente, não gosto de fazer isto. Nós não gostamos de fazer isto. É difícil fazer isto. Eu sei, porque algumas dessas situações vêm ao Conselho de Anciões e nós temos que fazer uma decisão e para o bem da Irmandade e dizer, olha, temos que dizer àquela pessoa que não pode continuar mais na igreja. A intenção é que se arrependam. A intenção é que haja um arrependimento. E por isso é que Paulo está aqui a dizer para a destruição da carne. Quer dizer, da carnalidade. Mas que a pessoa comece a seguir a inclinação do espírito. Para que essa pessoa, ao fim de contas, seja salva. Isto é, para que a pessoa não vá para a segunda morte, mas que seja ressuscitada e tenha, ao fim disto tudo, a vida eterna. Essa é a intenção. Não é uma má intenção. É um desejo que haja arrependimento para a destruição da carne. Para que essas fraquezas pessoais sejam vencidas. E o problema é o seguinte, irmãos. O problema é o seguinte. Geralmente, quando há fraquezas pessoais, a pessoa tem um pecado e depois é, digamos assim, é repreendida, tem um certo castigo. Geralmente essas pessoas voltam, quando se arrependam, voltam para a igreja arrependidas, mas voltam. O problema é que quando o problema é diferente, em vez de ser um erro, digamos assim, pessoal, uma fraqueza pessoal, quando o erro é diferente, por exemplo, uma pessoa que é descontente com a administração, com a digamos assim, com uma autoridade, rejeitam certa autoridade, porque ao fim de contas tem que haver autoridade. Nós estamos debaixo de Jesus Cristo. Jesus Cristo está debaixo do Pai. Nós estamos debaixo de Jesus Cristo. Seguimos a indicativa do Espírito Santo e assim estamos debaixo da autoridade. Somos pessoas debaixo da autoridade. Temos de ser submissas. Mas quando o problema é um de descontentamento com a autoridade, é raro essas pessoas voltarem. É raro essas pessoas voltarem. Infelizmente. Bem, por isso ele então está aqui a dizer, não é bom a vossa jactância. É o que diz no versículo 6. Não é bom essa vossa arrogância, dizer, olha, somos pessoas somos compreensivas, estamos a tolerar porque temos amor para esta pessoa. Não, essa jactância está a dizer, olha, não é bom. Não entendem, é o que diz aqui, não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda. Isto é a mesma coisa. Sim, o fermento é uma metáfora, digamos assim, uma ilustração do pecado. E nós sabemos muito bem, nos dias de pães asmos, usamos esta ilustração, esta metáfora do fermento para usar como uma ilustração de que o fermento se espalha pela massa toda e por isso um bocadinho de pecado se espalha
pela igreja inteira. E por isso temos que tirar esse pecado da igreja, porque vai afetar a igreja inteira. E por isso diz assim no versículo 7: lançai fora o velho fermento. Lançai fora este pecado carnal, da carne, o velho fermento. Porquê? Para que sejam uma nova massa sem fermento. Por isso está aqui a dar uma metáfora, exemplo, e eles entendiam bem. Porquê que eles entendiam bem? Eles entendiam bem porque estavam a observar os dias santos de Deus e especificamente os dias de pães asmos. Porque se pessoas no mundo, e você está a explicar a eles, tira o fermento e tudo, quantas questões aí na internet e sei lá que mais, a pessoa dizer, olha o que é isto, e tem esta explicação e outra explicação. Porquê? Porque não estão a praticar, não estão a obedecer aos dias santos. Se tivessem a obedecer aos dias santos, se tivessem a praticar os dias de pães asmos, entendiam logo o que é que Paulo está aqui a falar. Entendiam logo. Mas está claro, porque não estão a praticar, não entendem esta metáfora. Mas os coríntios entendiam esta metáfora. Por isso é que Paulo usou esta metáfora. Porquê? Porque eles estavam a observar os dias santos de Deus e, especificamente, os dias de pães asmos, como vamos ver daqui a pouco. Por isso é que Paulo usou esta analogia, digamos assim, esta metáfora, esta ilustração. Continuando aqui, no versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Ou como é que eram sem fermento? Porque está a falar aqui do velho fermento, são sem fermento, está claro, pode-se ler de duas maneiras, são sem fermento porque era durante os dias dos pães asmos. Sim, porque lemos no versículo 8, celebremos a festa. Qual festa? A festa dos pães asmos. Mas também tem um significado duplo, porque como membros na igreja devemos estar sem este fermento espiritual na nossa vida. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Sim, a Páscoa é antes dos dias de pães asmos, foi imolado, morreu, simplesmente porquê? Para perdoar os nossos pecados e nos lavar. E assim estamos sem fermento. Porquê? Porque Cristo nos lavou. Por isso, o versículo 8 continua agora. Celebremos a festa. Qual festa? A festa dos pães asmos. Não com o velho fermento carnal, da carnalidade, das coisas, que temos que pôr essas coisas de fora, nem com o fermento da maldade, isto é, nem com o fermento da prática de fazer coisas erradas, não é? Nem, diz assim, ou da malícia, que é de pensar nas coisas erradas. E por isso vemos aqui que Paulo está a explicar a eles um princípio muito importante. Um princípio muito importante. O que se passa hoje em dia é que as pessoas estão digamos assim, a diminuir este significado profundo aqui. Porque Paulo estava aqui claramente a referir-se que os dias santos nos dão lições espirituais. A Páscoa, Cristo morreu por nós. Os dias de pães asmos tiram o fermento. E assim temos os outros dias santos, com os seus significados. O ponto importante é que eles guardavam esses dias santos. E por isso diz, celebramos isso com os asmos da sinceridade e da verdade. Precisamos ter isso com sinceridade e verdade.
Sinceridade quer dizer que somos sinceros, estamos a falar de coisas com sinceridade, que é a verdade, estamos a dizer o que é verdade, não há falta na verdade, somos sinceros e, na verdade, por eu próprio, amamos a verdade. Somos pessoas que amamos a verdade, não queremos mentiras. Ora, continuando então. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não vos associeis com os impuros. Ora, isto quer dizer, claramente, não estejam associados com pessoas que estão a pecar no mundo. No mundo. Porque diz aqui, veja aqui se faz favor, diz assim, já em carta vos escrevi, não propriamente, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ora, aqui está um ponto que ele está a referir-se que teve previamente uma visita com eles. É ponto importante entender isto. Mas há outra coisa aqui que eu quero falar que já quase que me esquecia, quero referir. É que ele está a referir aqui a observarem a festa. Eu quero que vocês vejam aqui uns pontos acerca de celebrarmos a festa. Isto é um ponto interessante. Ora, durante a segunda viagem de Paulo, deixem-me cá ver a mostrar a vocês aqui esta segunda viagem de Paulo. Durante a segunda viagem de Paulo, vemos aqui um ponto interessante em Atos capítulo 18, versículo 21. Vejamos então aqui em Atos capítulo 18, versículo 21. Se faz favor, vejamos aqui então Atos capítulo 18, versículo 21. Na sua Bíblia, provavelmente diz o seguinte: mas despedindo-se deles, disse: se Deus quiser, voltarei para vós, e embarcando, partiu de Efésio. Ora, irmãos, se você tem uma Bíblia, uma versão da Bíblia Almeida corrigida e fiel, se você tem Almeida corrigida e fiel, este versículo diz: antes se pediu deles, dizendo, sim, até aqui é a mesma coisa, mas veja o que foi omitido agora. É-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Efésio. Vê-se que esta secção no meio, é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas essa parte foi omitida. Por isso você, quando lê aqui o versículo 21, diz, mas despedindo-se, disse, e depois essa parte foi omitida, e depois diz, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Efésio. Isto foi quando ele partiu de Efésio, nesta segunda viagem. Ele estava aqui, este é um relato desta segunda viagem missionária, e ele estava a escrever, dizendo que preciso celebrar a festa que vem em Jerusalém. E por isso ele quis ir para Jerusalém para celebrar a festa. Ele não quis demorar e partiu de Efésio para ir celebrar a festa. E está claro, isto demorou vários tempo, o que demonstra, queridos irmãos, que eles sabiam quando era a festa, bem em antecedência. Por isso, os textos dos manuscritos alexandrianos, que é de Egito, que muitas das Bíblias modernas usam,
omitem esta frase aqui em Atos 18, versículo 21, aqui quando ele estava em Efésios, omitem esta frase. Por quê? Porque esta frase apoia muito fortemente que eles guardavam os dias santos. É um ponto interessante. Também vejam que durante a terceira viagem, lê-se aqui em Atos, capítulo 20, versículo 16, Atos, capítulo 20, versículo 16, diz assim: quando Paulo já havia determinado não aportar em Efésio, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Ora, ninguém discute isso, porque, bom, Pentecostes, no Novo Testamento, as pessoas, ok, Pentecostes, mas as outras solenidades tentam omitir isso. Mas veja o que está aqui a falar no versículo 1 a 6 de Atos capítulo 20. No Atos capítulo 20, diz: Paulo mandou chamar os discípulos e despediu-se e partiu para a Macedónia. E havendo atravessado aquelas terras, fortaleceu os irmãos com muitos e dirigiu-se para a Grécia, de onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedónia. E acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho, e outras pessoas, e estes nos precederam, esperando-nos em Troade. E aqui vemos que esperaram ele em Troade. Depois dos dias de Espensasmos, navegámos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles noutro porto, onde passámos uma semana. Então vê-se que Paulo então foi para Troade. E vê-se aqui, irmãos, que vou compartilhar porque isto foi durante a terceira viagem. E vê-se aqui na área de Troade, ele então fez esta viagem, os outros foram de barco assim à volta, ok? E um pouco depois vê-se aqui que ele queria ir para a Páscoa e os Pães Asmos, mas as circunstâncias exigiam que ele ficasse localmente, e por isso a coisa demorou-se. E ele então vê-se um bocadinho mais tarde que ele então foi, como lemos aqui no versículo 16, que ele então vê-se aqui, portanto, apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. E vemos aqui que ele então moveu-se aqui nesta terceira viagem para ir também a Jerusalém. Por isso vemos que eles observavam os dias santos. Bem, então vamos continuar aqui a ler em Coríntios. Acabamos de ler aqui o versículo 8, acerca de precisamos de guardar os dias santos com sinceridade, isto é, honestos, sem hipocrisia, isto é, nos corações e mentes, e na verdade, sem qualquer falsidade, sem adicionar ou subtrair as coisas. E depois ele continua então, no versículo 9, diz que já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Ora, Paulo tinha escrito outras cartas a Coríntio, porque diz aqui, já em carta vos escrevi. Mas, por isso, o 1 Coríntios não é a primeira carta. O 1 Coríntios é a primeira carta que foi inspirada para estar na Bíblia. Por isso é o 1 Coríntios. E depois no versículo 10 diz: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo.
Sim, não podemos evitar as pessoas do mundo, mas as pessoas que estão a pecar na igreja, temos que dizer a eles, não vem mais para o culto. Separa-te. Com a intenção de que se arrependam. Uma vez que se arrependam, então pode voltar, quando houver arrependimento. Por isso, continuando no versículo 11. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador. Sim, se há um irmão que está a fazer estes pecados, devemos dizer, olha, por estás a fazer estes pecados, tens de te afastar da igreja. Não podes vir ao culto até te arrependeres, até haver frutos de arrependimento, e depois volta. Irmãos, isto é muito difícil para o ministro fazer isto. É muito difícil. Mas temos que fazer. Infelizmente, temos que fazer. Versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Sim, os que estão lá fora não têm nada. Mas não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Quando Deus os chamar, quando Deus... isso é a prerrogativa de Deus de decidir quando fazer isso. Expulsai, pois, de vós, ou entre vós, o malfeitor. Isto é, aquele, num sentido espiritual, que tem uma doença espiritual, que é um malfeitor. E pronto, irmãos, é o que estou a cobrir esta semana, cobrindo em 1 Coríntios capítulo 5, e no próximo estudo bíblico, então, começaremos com 1 Coríntios capítulo 6.